Quero cumprimentar a igreja do Senhor com a santa e gloriosa paz do Senhor, irmãos. Irmãos, e convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no 2 Crônicas, capítulo de número 17, para a glória de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor: E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaíns. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou dos altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Ail, e a Obadias, e a Zacarias, e Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi e Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras na cidade de Judá, e gente de guerra, e varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo as casas de seus pais. Em Judá eram chefe dos milhares, chefe de Adma, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele o chefe Joanã, e com ele 280.000. E após ele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arcos e de escudo. E após ele, Josadabe, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes de todo o Judá. Irmãos, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para a gente passar algum ensinamento nessa noite para a igreja do Senhor. E observe, os irmãos, que tudo isso que nós lemos no capítulo de número 17 de 2 Crônicas, irmãos, é algo, irmãos, que eu entendo da seguinte maneira: é algo que agrada ao Senhor nosso Deus. Por quê, irmãos? A gente sabe que alguns reis, tanto em Judá, tanto como em Israel,
eles não foram bem-sucedidos. Mas por que não foram bem-sucedidos? Porque não atentavam para as coisas que eram boas, para as coisas que vinha trazer uma edificação para o povo de Deus, o povo escolhido. É bem verdade que os reinos já eram separados. Já viu o reino do norte, já viu o reino do sul. Mas uma coisa, irmãos, que a gente observa, e a gente já começa a entender, por que Josafá toma essa atitude? Porque Josafá, ele tem um cuidado com a instrução. Ou seja, quando a gente fala de instrução, nós estamos nos referindo ao ensino. Irmãos, e isso é de grande valia. Às vezes, os pastores sempre falam acerca do ensino, e triste é que muitos não dão importância ao ensino, mas o ensino é fundamental, não só para aquele que está à frente, mas também para aqueles que vão receber o ensino, porque o ensino, ele vem do alto. Para quê? Para que o povo não pereça. Porque a gente observa nesses dias, nesses tempos, nos nossos tempos, melhor dizendo, que muitas pessoas estão perecendo. Por quê? Por falta de conhecimento. E esse é um grande problema. E eu estava pensando nesse texto, essa semana mesmo eu estava pensando nesse texto. Eu cheguei até a comentar isso com alguém, não me lembro com quem agora. Irmãos, e isso é algo assim que a gente tem que atentar para isso. Porque do que adianta, irmãos, eu dizer que sirvo a Deus, eu vim para a igreja e eu não atentar para o ensino? Isso é algo para a gente pensar, para a gente meditar. Por quê? Através do ensino eu recebo edificação. Através do ensino eu não vou errar o caminho. Através do ensino eu serei instruído, não só para o meu conhecimento próprio, mas também para que eu não erre o caminho. Ou seja, se eu tenho um caminho a trilhar, se eu tenho um caminho a andar, e eu tenho um alvo para chegar, o ensino vai me ajudar. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, presta sua atenção. Os ímpios, eles estão reclamando, eles estão murmurando que esse ano de 2019 só tem acontecido catástrofe. E é verdade, eles não estão errados não. Muitas coisas de janeiro para cá têm acontecido, é fato. E hoje mais um terrível acontecimento, e que a igreja possa orar pelas essas famílias que estão enlutadas e pelas aquelas pessoas que perderam as suas casas. Mas olha só, irmãos, o povo está sofrendo por falta de conhecimento. Agora, tem um pequeno detalhe, irmãos. É claro que eu não estou feliz com aquilo que está acontecendo, aquilo que os meios de comunicação estão anunciando todos os momentos. Nós não estamos felizes com isso, mas é bem verdade também, irmãos, que a palavra do Senhor, ela é pregada, irmãos, e ela é ensinada. Agora, o triste é que muitos que estão lá fora não querem ouvir, não querem atentar. E aí, irmãos, tem detalhes, dentro desse texto que eu li. É claro que a experiência com Josafá, mas olha só, o exemplo de seu pai Asa, rei Asa. Irmãos, presta sua atenção, como é bom a gente ser, muitas das vezes, muitos de nós que estamos aqui, que somos pais, sermos exemplos. Por que nós temos que ser exemplo? Porque amanhã, o meu filho, o teu filho, vai se espelhar em nós. E se você dá um bom testemunho, e se você dá exemplo, certamente o seu filho vai seguir os seus passos, porque ele olha para você, e o que ele vê em você é a mesma coisa se ele olhasse para um espelho e visse o reflexo. Ou seja, ele vai ser o espelho do pai e da sua mãe. Se você é bom servo, automaticamente o teu filho será bom servo. E eu estou falando de pessoas salvas, tá, irmãos? Porque às vezes a gente
tem alguém na nossa família que ainda não se converteu, que ainda não se entregou, mas o correto é olhar para quem serve a Deus. E aquele que ainda não serve, a gente continua orando para que ele se converta e ele se espelhe em alguém também, como a gente se espelha muitas das vezes no nosso Pai, na palavra do Senhor e no nosso próprio Deus e nos nossos pastores. Mas aí, irmãos, observe uma coisa. No capítulo anterior, no capítulo 15 de 2 Crônicas, o rei Asa, ele abole a idolatria. Porque idolatria, os irmãos sabem, né? É coisa terrível. É coisa terrível. Mas, irmãos, e aí, diz a palavra, que já no 16, o rei Asa morre, né? E sucessivamente, o Josafá assume o reinado. Mas ele vem com um propósito. E o propósito é bom. Só que quando o propósito é bom, irmãos, a gente tem que manter. Por que manter o propósito bom? Porque certamente aquilo vai ajudar o seu reinado, a sua trajetória e também o povo ao qual ele reina. Isso vai ser de valia e de contribuição para a edificação do povo, porque o povo em todos os momentos precisa ser instruído. É como nós, irmãos. Quantos de nós aqui estamos alguns anos na casa do Senhor? E quantos cultos nós já viemos no culto de ensino? Praticamente estamos aqui constantemente, e eu louvo a Deus por isso. E até a volta de Jesus nós estaremos aqui. Por quê, irmãos? Mas eu já aprendi isso lá atrás, vou aprender. Não, irmãos, vamos aprender até o dia que Ele nos levar, porque lá o propósito é outro. Lá o propósito é diferente. Mas Josafá, irmãos, ele está com o propósito de instruir o povo. E assim, irmãos, certamente isso vai ser bênção para o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui o versículo 1 do capítulo 17: E Josafá seu filho reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou Balaíns. Isso é bom, isso é importante, irmãos. Esse versículo aqui, que diz aqui: antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E no anterior ele diz assim: e não buscou Balaíns, ou seja, serviu ao Senhor, andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou Balaim. Por quê, irmãos? Eu falei, são dois reinos. São dois reinos. É o reino de Israel e o reino de Judá. Porém, onde que nós vamos chegar com isso, irmãos? Porque se você caminha nos caminhos do Senhor, se você não busca Balaim, irmãos, não tem aliança com Baal, não tem aliança com Balaim, não tem aliança com aquilo que não vai edificar a tua e a minha vida. Não tem aliança. Porque se tiver aliança, vai haver problema. E com Deus, irmãos, as coisas com Deus, elas são sérias demais. As coisas com Deus, as coisas são santas. E eu não posso assumir alguma coisa, algum posicionamento como esse moço assumiu, uma vez que seu pai era rei, seu pai morreu, ele assume o reinado, só que agora ele vem com um propósito excelente, maravilhoso, só que as coisas passam, os tempos passam e as coisas acontecem, mas eu tenho que me manter no mesmo posicionamento. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente o que vai acontecer.
Ou seja, aí, quando chega no versículo 5, diz assim: e o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, teve riquezas e glória em abundância. Ou seja, Deus confirma o seu reinado, né? Deus confirma o reinado de Josafá, né? Ele recebe alguns presentes, algumas riquezas, ou seja, o que ele precisava chegou até ele. Então, irmãos, se Deus, né, confirma o reino vai ser bênção de Deus para a vida do rei e para a vida dos seus súditos. Ou seja, Judá não vai passar por necessidade. Versículo 6: e exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Alguns resquícios que ficaram, né, nos altos e nos bosques, né, além de todas as instruções que foi passado e ensinado, ele também retira. Ou seja, aquilo, irmãos, que está lá guardadinho, que precisa ser retirado, foi retirado também. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, diz lá o versículo 6: e exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado enviou os seus príncipes Benail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Ou seja, presta só atenção, irmãos, quando as coisas estão na direção de Deus, que a vontade de Deus se cumpre na íntegra, naquilo que precisa ser feito, né, o nome do Senhor vai ser glorificado. E veja, irmãos, ele pega esses homens, louvado seja o nome do Senhor, para ensinar o povo de Judá. E aí, irmãos, isso, certamente, irmãos, isso agrada a Deus. Até aí, está indo tudo bem. Está indo tudo, né, de acordo com a vontade do Senhor. Versículo 9: e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor. Maravilha. E tinham consigo, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Irmãos, que bênção. E essas atitudes desse moço, desse jovem rei, ela está agradando ao Senhor. E sabe, irmãos, nós precisamos em todo o tempo das nossas vidas fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Agora, tem uma coisa, irmãos, a nossa aliança, ela não pode ser feita com aquele que não tem o mesmo propósito, nem o mesmo pensamento, nem o mesmo desejo de servir o Senhor dessa forma. Porque, irmãos, os pergaminhos não eram só para ficar enrolados no rolo, pegando poeira, irmãos. Não tinha o livro na época, eram os pergaminhos. Mas o que está escrito, o que estava escrito, o que continua estando escrito hoje num livro, é de onde vai se tirar o ensinamento para ensinar o povo. E se a palavra de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela edifica, ela alimenta a nossa alma, é ela que tem que ensinar ao povo de Deus. Porque, ora, irmãos, você olha para o Oriente, você olha para o tamanho da nação de Israel, e você vê geograficamente aquele pedacinho de terra que é do tamanho do estado de Sergipe, e aí você continua analisando o mapa, aí você vê as grandes nações, né? Aquelas nações poderosas, mas Deus escolheu essa pequena nação para ser o povo escolhido do próprio Deus. E o mistério está aqui,
Porque através dessa pequena nação, dessa pequenina nação, é que essa palavra, o que está contido no livro da lei, é que vai se espalhar pela face da terra. Agora, só que o mistério começa lá. O mistério está começando lá na nação que foi escolhida. Primeiramente lá. Para depois, mais de 700, 800, 1000 anos para frente, para acontecer o que iria acontecer, que já estava nos propósitos e no coração de Deus para acontecer. Que o mistério agora é aqui, né? Nesse contexto, nesse texto, nesse contexto. Porém, independente de estar dentro desse contexto, nos tempos antigos, irmãos, isso serve para nós. E aí, irmãos, às vezes as pessoas nos olham, nos acham pessoas estranhas. Mas por que eles nos acham estranhos? Porque, irmãos, a gente não faz a mesma coisa que eles fazem. A gente não se utiliza de algumas coisas que eles fazem para regrar a sua vida. Não, irmãos, nós, antes de qualquer coisa, nós temos o Espírito de Deus que habita em nós. E esse mesmo Espírito, ele nos ajuda, irmãos, ele nos conduz, ele nos orienta. Quantas das vezes estamos numa situação que aqui está o abismo, o Espírito de Deus fala assim: não vai por aí, meu servo. Não vai por aí. Irmãos, e nós só vamos ter conhecimento desse Deus maravilhoso, né? Ou melhor, da Trindade, através do aprendizado da palavra. Quantas vezes já ouvimos falar acerca da Trindade? Muitas vezes. Só que tem um detalhe: eu quero continuar ouvindo até Ele voltar para nos buscar, irmãos. Porque se os 10 irmãos, ou todos os irmãos, melhor dizendo, ensinarem o mesmo texto, certamente nesses diversos irmãos que vão falar, que vão ministrar, irmão, nós vamos aprender muitas coisas, irmãos. Deixa, irmãos, deixa Deus, né, ser o teu instrutor. Deixa a palavra de Deus entrar na tua vida e te orientar, te dar as diretrizes. Porque certamente, irmãos, assim nós não vamos errar o alvo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eles ensinaram em Judá, tinham consigo o livro da lei do Senhor e rodearam todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Bênção. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá e não guerrearam contra Josafá. Ou seja, Judá está guardada. Ao redor de Judá, as coisas estão acontecendo, as guerras estão acontecendo, mas Judá está intacta. Ninguém vai mexer nela. Por quê? Ela está como se fosse a menina dos olhos do Senhor. Por quê? Porque lá estabeleceu-se instruir o povo. Ou seja, lá foi estabelecido que o povo precisa aprender, que o povo precisa ser ensinado. E a prova disso tudo, irmãos, que as guerras estão cercando Judá, mas nada está acontecendo em Judá. Irmãos, eu sei que servir ao Senhor não é mar de rosas. Eu sei que servir ao Senhor, irmãos, você vai passar por luta, mas é diferente, irmãos. É diferente. O vento pode assoprar, irmão, aqui no meu ouvido, do meu lado aqui. Mas, irmãos, eu vou estar intacto, porque o Senhor está me guardando. Mas desde que eu dou importância também por aquilo que é do Senhor. Agora, se você não quer saber, se você não dá a suma importância que essa palavra, né, ela nos passa, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos faz assim, sermos pessoas abençoadas na face dessa terra, irmãos. Se você não dá importância, fica difícil. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, né, diz lá o texto, no versículo 11: algum dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Ou seja,
provisão de Deus tinha. Não se passava por lutas, não se passava por dificuldades. Agora tem um detalhe, irmãos: tudo está indo bem. Presta só atenção, tudo está de acordo com a vontade de Deus. Mas quando chega no capítulo de número 18, diz lá o texto, no primeiro versículo está escrito: tinha, pois, Josafá riquezas e glória, em abundância, e aparentou-se com Acabe. Aqui o negócio começa a ficar esquisito, ruim, melhor dizendo. Por quê, irmãos? Eu estou falando de aliança, porque eu e você, que temos as instruções da parte de Deus e da sua palavra, nós não podemos fazer aliança com o ímpio, irmãos. Toma cuidado com isso, irmãos. Isso está trazendo destruição para os servos e as servas de Deus. Não se tem aliança com o ímpio, irmãos. Ah, irmão, mas peraí, Acabe era rei. Pois é, irmão, Acabe era rei, é verdade. Ninguém vai destronar, ninguém vai tirar o título que ele teve há mais de 2000 anos atrás. Ninguém vai tirar, ninguém vai mudar a história. Nós não vamos arrancar aqui o que está escrito, não vamos fazer isso, porque não podemos também fazer. Mas é bem verdade que ele era ímpio. E esse mesmo rei, ele tinha algumas alianças. E ele, irmãos, ele tinha um grande problema. Era desviado. Casou com uma mulher que era adoradora de Baal. Cultivava Baal. Tinha Baal como seu Deus. E com outra coisa, essa mesma mulher, ela se levanta contra homens chamados para o ministério profético por Deus para matar esses homens. Não tem, irmãos, como fazer aliança com uma pessoa dessa. Não tem. E quando a gente faz aliança com a pessoa errada, certamente as consequências virão, irmãos. Irmãos, e aí a coisa fica séria. Por quê, irmãos? Porque esse moço, né, ele faz coisas que em todo tempo desagrada a Deus. E ele não só isso, ele contende, ele quer tomar as coisas que não são deles, e ele usa métodos que desagradam também a Deus. E o texto continua dizendo assim: porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramate Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nessa guerra. Espera aí, tem alguma coisa aqui que não está interligando uma com a outra. Porque até o momento, até o capítulo 17, as instruções, o propósito é ensinar o povo. O propósito é ensinar o povo. Agora, outro rei se apresenta e convida para quê? Para guerrear? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Cuidado, irmãos. Cuidado com algumas conversas que parecem ser boas, com alguns discursos que muitas das vezes tenta nos desfocar. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. Qual é a aliança que é feita? Irmão, se você procurar e pesquisar na Bíblia Sagrada, você vai ver algumas alianças que foram feitas. Como por exemplo, Abraão com Abimeleque, Labão com Jacó. Irmãos, essa então foi algo absurdo. Por quê? Ele trabalhou 7 anos para se casar com a moça que ele amava, e depois, passado aqueles 7 anos, o que aconteceu? Ele deu Léia a outra. Não, se você quer a caçula, você tem que trabalhar mais 7 anos. Ou seja, irmãos,
não faça aliança sem a direção de Deus, ou melhor, não faça aliança com o ímpio, irmãos. Isso é perigoso. Vigia na terra, irmãos. E hoje, sabe, irmãos, hoje está uma onda aí na face da terra, de umas coisas que aparecem assim, de repente, você recebe uma ligação, você atende, e alguém fala que está com alguém da sua família, e que quer vamos dizer assim, um resgate, né, irmãos? E eles estão usando o diabo está usando dessa forma, e outras coisas mais, irmãos. Mas, irmãos, a nossa aliança é com o Senhor Jesus. A nossa aliança é com o autor e consumador da nossa fé. A nossa aliança é com aquele que prometeu que iria, mas voltaria para nos buscar. Irmãos, e tenha certeza que o Senhor, Ele não vai quebrar essa aliança. Ele vai voltar para nos buscar, irmãos. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, fica firme, irmãos. Aprenda, irmãos. É interessante, né, irmãos, que a gente vê assim, às vezes um novo convertido, ele ouvindo algumas pregações, e enfim, participando de alguns cultos, seja ele qual for, e sempre desperta um interesse no novo convertido, e vai despertando aquele primeiro amor, irmãos. Aquilo é tão lindo, o primeiro amor, né? Mas, irmão, não deixa o primeiro amor esfriar não, irmãos. Continua aprendendo, seja no culto de ensino, seja na escola dominical, até mesmo numa mensagem, irmãos. Quantas mensagens que a gente ouve e elas estão enriquecidas de ensinamentos. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Ou seja, cada um que tem a sua oportunidade de chegar aqui e ministrar, irmão, seja ele quem for, a gente tem sempre algo novo para receber. E a palavra, irmãos, ela se renova. É a mesma palavra? Sim, é a mesma palavra. Foi escrita há mais de 2000 anos? Sim, foi. Mas, irmãos, ela se renova, né? E ela alimenta a nossa alma. Ela nos edifica, ela nos fortalece. Irmãos, ergue a tua cabeça, irmãos. Não chora não. Chora só nos pés de papai. Irmãos, fica firme, irmãos. A nossa vitória, irmãos, está aqui, ó, na palavra. Ser fiel, irmãos, até a morte. Fica firme na presença do Senhor. Não faça aliança com ninguém não, irmãos. Faz aliança com o Senhor, porque esse certamente não vai falhar. E aí, irmãos, quem faz aliança com quem não se deve fazer, tem consequências. Não tem como correr disso. Você acaba adquirindo lutas para a tua vida, dificuldades para a tua vida, sabe? E quando chega lá no capítulo 19 desse mesmo livro que eu estou lendo, irmãos, o Josafá é repreendido. Olha que coisa, irmãos. Como é que pode? Asa, seu pai, aboliu a idolatria. Aí agora Josafá está reinando, está dando prioridade para o ensino, para que Judá não perecesse acerca, né, daquilo que poderia sobrevir sobre eles. Mas ele faz aliança com Acabe. E aí, irmãos, ele toma uma repreensão. Mas essa repreensão, irmãos, veja só, não é um castigo. Não é para acabar com Josafá, não é isso. É para ele atentar para aquilo que a gente não pode esquecer na nossa caminhada. E o que a gente não deve esquecer, irmãos, na nossa caminhada, é de lembrarmos sempre que nós temos um Deus. De lembrarmos que nós precisamos ter temor desse Deus. Porque sem Ele, irmãos, nós não podemos fazer nada. Mas aqui, irmãos, está capítulo 19, versículo 2, diz assim: E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem?
Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Irmãos, Deus é Deus, presta atenção, mas a ira de Deus é algo terrível. E por ser algo terrível a ira de Deus, irmãos, quem pode aplacar a ira de Deus? Se Ele está acima de todas as coisas, se Ele é Deus e não tem ninguém maior do que Ele, irmãos. Irmãos, e isso chama a nossa atenção, irmãos, como igreja, como povo de Deus. Por quê, irmãos? Olha aqui que o vidente falou. E lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio a amar aqueles que o Senhor aborrece? Irmãos, não podemos, irmãos. A aliança, irmãos, não é com ele, não é com Acabe, não é com a casa de Acabe, não é com o reino de Acabe. A aliança é com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos, que Ele levanta homens, para falar, irmãos. Mas para falar, irmãos, não é, fazendo aquela cercania, preparando para não ferir. Não. O homem de Deus foi objetivo e disse, para ele, com boas palavras: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Porque era justamente isso que o Acabe fazia, irmãos. Ele aborrecia o Senhor. Irmãos, esse homem era tão terrível que eu já falei, ele se casou com Jezabel, uma mulher altamente terrível, idólatra, e ele se deixava levar pela sua esposa. O que ela falava, ele acatava. Ora, irmãos, e chega até um dado momento, que já não está nesse livro, mas está no livro dos Reis, que ele acha que quando o profeta Elias vai até ele e diz que não vai chover mais na terra. Irmãos, por que Deus usou Elias para falar isso? Sabe por quê, irmãos? Porque o Acabe, ele achava que Baal era o Deus da fertilidade. Aí Deus falou assim: está achando que Baal é o Deus da fertilidade? Então tá bom, não vai chover 3 anos e meio na face da terra. E aconteceu, irmãos. Se Baal fosse Deus, se Baal tivesse algum poder, passaria 3 anos e meio a terra seca? Claro que não, irmãos. Mas quando passou esses anos e o nome do Senhor foi glorificado e tiveram que ver que Baal não era Deus de fertilidade nenhuma, o que aconteceu? Acabe foi lá, falou: prepara, aparelha os carros que vai chover. E mandou o moço olhar, o moço não via nada, Filho, vai lá, mais 7 vezes. Elias, veja uma nuvem como o tamanho da mão do homem. Provisão chegou. Foi Deus que mandou, não foi Baal e nem Deus da fertilidade. Foi o Deus que criou o céu e a terra. Então, irmãos, é isso, irmãos. Ele foi repreendido, E a gente traz para os dias atuais, irmãos. Vamos agora, nesse momento, nos colocar no lugar de Josafá. Talvez, provavelmente, hoje nós não temos Jeú, mas nós temos uma coisa, irmãos, em nós, que pode fazer a mesma coisa que Jeú fez com Josafá. É o Espírito Santo, irmãos. Se você fizer uma aliança, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade de te repreender dessa mesma forma como Jeú repreendeu o Josafá, irmãos. Então, irmãos, não tem aliança com o ímpio, porque o texto fala, irmãos, o texto usa essa expressão, diz lá, versículo 2: devias tu ajudar ao ímpio? Irmãos, Deus está falando para Josafá acerca do Acabe. Era o rei de Israel, sim, mas era ímpio. E quando a gente
analisa a vida desse moço, a gente observa, irmãos, que nem sempre, por ser judeu de nascença, quer dizer que está inserido no judaísmo. Irmãos, ele se voltou para outros deuses, irmãos, deuses pagãos. Então, Deus abomina, e é isso. E aí, irmãos, agora vamos falar da consequência. Da consequência, juntamente agora com a provisão que Deus vai enviar. Aí quando chega no capítulo 20, diz assim, irmãos, versículo de número 1 diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Os irmãos lembram quando eu falei que por conta do ensino, aquelas cidades, né, nações vizinhas que estavam rodeando Judá, que tinha guerra, e Judá não era afetada, mas agora tem guerra. Por quê? Porque fez aliança com quem não deveria fazer. Mas aí, irmãos, Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que o homem, e agora quando eu falo homem, eu me refiro a homem e mulher, tem que tomar essa decisão aqui, ó. Versículo de número 3: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum todo o Judá. Oh glória! Agora está voltando para a vontade do Senhor. Porque enquanto não temia, fez aliança com quem não devia. E quem não tem temor, irmãos, está vulnerável a fazer aliança com quem não se deve fazer. Irmãos, é uma realidade. Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus que diz, irmãos. E eu estou falando da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O homem de Deus, Josafá, o rei de Judá, temeu, pôs-se a buscar o Senhor, o que o crente nunca deve deixar de fazer, e apregoou jejum em toda Judá. Oh glória! Aí se prega o jejum, né, irmãos? Então agora, se eles vão buscar o Senhor, vão jejuar, as coisas vão começar a voltar a ser da forma que era. E Judá, versículo 4: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Ou seja, Judá se ajuntou, irmãos, para buscar o Senhor, irmãos. Quer vitória, irmãos? Busca o Senhor. Irmãos, com todo respeito, irmãos, com todo respeito, com muito temor e tremor, a casa do Senhor, irmão, existem mulheres que são mulheres de oração, mulheres de busca, mulheres que têm intimidade, que dobram seus joelhos, que se humilham, com todo respeito, irmãos, mas nessa hora da dificuldade, ainda que as mulheres que fazem parte do ciclo de oração, elas tenham intimidade, tem né, aquela intimidade com Deus de oração, irmãos, mas tem coisas, irmãos, que a gente não deve correr para as irmãs de oração, não. Tem coisas que nós de forma individual, temos que buscar o Senhor. Tem coisas que tem que ser conosco, irmão. É conosco e com Ele. Ora, por que, irmãos? Que quando a coisa é comigo e com Deus, eu estou mostrando a minha total dependência. É claro que eu posso chegar e pedir à irmã do círculo de oração, pedir o pastor, os obreiros, enfim, posso, irmãos, isso não impede disso, mas tem coisas que tem que ser entre você e Deus. Tem coisas que é com o pai e o filho, e com o filho com o pai. Essa é uma realidade, irmãos.
não podemos fugir dessa tal realidade, né? E aí, irmãos, versículo 5 vai dizer: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. E irmãos, ninguém pode resistir ao nosso Deus. Irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas eu quero, já começando a terminar. Irmãos, ninguém resiste ao nosso Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Não tem, só é Ele, irmãos, é Ele, irmãos. E aí, nós vamos ver as coisas, tudo acontecendo, mas acontecendo de uma forma que para Josafá e o povo de Judá será desfavorável, que vai ser algo, que vai ser como se passasse, uma grande cavalaria por cima de Judá, ou melhor, de Josafá e o povo de Judá, que o destruiria. Mas o nosso Deus é Deus de surpresa. Ele vai dizer assim: nessa peleja tu não terás que pelejar. Quando Deus diz isso, irmãos, como assim, Senhor? Essa peleja é minha. Eu só queria que você voltasse e se humilhasse e me buscasse, jejuasse e voltasse novamente para os caminhos do início. Porque certamente, irmãos, quando nós entramos, ou melhor, voltamos para aquilo que Deus sempre nos orienta e nos quer da nossa vida, irmãos, nós vamos ter vitória. Pode se levantar quem for, pode vir um exército que for, Deus com apenas um anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Havia uma ameaça, mandaram carta afrontando, dizendo: amanhã nós vamos invadir, vamos destruir tudo. Houve uma preocupação, como a gente se preocupa, mas enquanto tu dorme, Deus vela o teu sono. Enquanto tu dorme, Deus peleja as tuas batalhas e você não vê. E quando tu acorda no dia seguinte, você pergunta: ué, mas essa situação, o que aconteceu? Deus se revela e te fala: eu pelejei por vós, eu garanti a vitória, eu dei os inimigos nas tuas mãos, a vitória é tua. E aí, irmãos, quando nós recebemos, nós agradecemos, né, irmãos? Temos que ser agradecidos, temos que agradecer a Deus. Então, irmãos, nessa noite, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nessa noite, irmãos, eu me encontro muito alegre, irmãos, porque o Deus que falou todas essas coisas para Josafá, o Deus dessa igreja, tem alegrado muito meu coração, irmãos. Irmãos, eu não tenho recebido bênçãos materiais, eu não estou alegre por isso. Eu estou alegre pelas bênçãos espirituais. E eu falo, irmãos, de forma individual, e falo de mim mesmo agora.
Sabe por quê, irmãos? Nesses últimos dias, eu tenho buscado ao Senhor, irmãos. Irmãos, eu tenho lutado, eu tenho uma luta travada contra a carne. De madrugada, né? A gente se levanta, a gente busca o Senhor, a gente sente a presença do Senhor, a gente sai para falar do amor, a gente chega no lugar e as pessoas falam assim: olha como estão as coisas, olha o que está acontecendo. E a gente olha para aquela pessoa, e aquela pessoa olha para a gente, e a gente fala: Jesus está voltando. Sabe o que eles fazem, irmãos? Dão as costas, desprezam, não creem que Jesus vai voltar. Ora, ele morreu, foi para que um dia ele voltasse para nos buscar. Isso está escrito, ele falou: eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei. Mas, irmãos, a gente fala, as pessoas dão as costas, desprezam. Mas saiba de uma coisa, irmãos, continua tu falando que Jesus vai voltar, continua falando que Ele é o único e suficiente Salvador, e diz, irmãos, com todas as letras, com toda a força do teu coração, que a nossa aliança é com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não temos aliança com o ímpio, não temos aliança com o político, não temos aliança com o filho de Belial, não temos aliança com Baal. A nossa aliança é com o nosso Salvador, é com o nosso Jesus Cristo, que foi vituperado, que foi crucificado, que foi humilhado, mas Ele ressuscitou, está vivo e vai voltar para nos buscar. Não quebra a tua aliança, não deixe que ninguém force uma situação para que a tua aliança se parta. Por causa da sua aliança, Ele vai te levar para um lugar que Ele mesmo preparou. Amém, irmãos? Fica essa palavra na noite desse dia. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando essa igreja. E assim, irmãos, como Josafá fez, estabeleceu a instrução em Judá. Seja tu e eu um instrutor no meio desse povo que não quer Deus, que estão presos nas amarras do pecado. Mas nós que não estamos, irmãos, nós temos uma missão. Missão essa é de levar a palavra, né? Está aqui a nossa irmã Aparecida, faz um trabalho missionário na África, né? Naquele continente. Deus está abençoando. Aqui está a igreja do Senhor reunida, né? Temos ali também uma jovem missionária também, que tem levado a palavra. Irmãos, a nossa missão é levar a palavra, para que vidas se convertam. E um sonho do meu companheiro que eu sempre penso, eu sempre lembro quando ele fala comigo, e nas minhas orações eu peço, para que muitas almas se salvem. E que a gente estabeleça uma classe, né, Paulo Sérgio? Uma classe discipulada, para que os convertidos, irmãos, passem aqueles 3 meses aprendendo a palavra, e ao passar aqueles 3 meses, possam ser batizados, e se cumpra o que está escrito na palavra do Senhor, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, para que se cumpra essa palavra na vida do pecador. E amanhã, irmãos, nós estaremos ali, levando a palavra para os pecadores. Vamos chegar ali com um propósito, não de olhar para os erros de ninguém, nem estar apontando a falha de ninguém, mas chegarmos com a palavra da salvação, a palavra que transformou a minha vida e a tua vida, e pode transformar a vida deles também. E nessa noite, irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ficamos de pé, meus amados irmãos. Quantos receberam esta boa palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Aleluia. O nosso diácono Paulo Sérgio orando, nos despedindo em oração nesta noite. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta noite a qual o Senhor, ó Pai, permitiu que nos estivéssemos aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua santa e poderosa palavra. Pai santo e justo, palavra essa que fala aos nossos corações. Palavra essa, Senhor, que está, ó Pai querido santo, ó Pai querido e justo, transformando, libertando, ó Pai amado, falando, Senhor Deus, purificando, limpando, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ó Deus amado, ó Pai querido santo, ela discerne, Senhor Deus, ó Pai, as intenções do coração, ó Pai, os pensamentos, ela nos dá a direção, ela nos dá a sabedoria, ó Pai santo e justo, e nesta noite nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós estamos saindo daqui, ó Pai amado, edificados, fortalecidos, ó Deus amado, pela Tua palavra, Senhor. Ó Pai santo e justo, continua abençoando o Teu servo, dando cada dia mais e mais sabedoria, orientação, revelação, ó Deus amado, para que possa, Senhor, continuar sendo instrumento nas Tuas mãos. Pai santo, nós queremos também Te apresentar a cada um dos Teus servos, ó Deus, que estarão retornando aos seus lares, leva-os em paz e em segurança, Senhor. Aqueles que poderão permanecer na Tua casa, nesse propósito, a qual o Senhor tem colocado aos nossos corações, de estarmos aqui de 10 até a meia-noite, orando, Senhor, buscando a Tua face, em favor deste trabalho evangelístico que será realizado amanhã, Senhor. Ó Pai, que Tu possas continuar conosco, ó Pai, renovando as nossas forças, porque o cansaço físico, ó Pai amado, Pai, estampado em nosso semblante, mas confiamos em Ti, que o Senhor renova, que o Senhor restaura, que o Senhor dá força, que o Senhor dá ânimo, e cremos, ó Pai amado, que Pai querido santo, que este propósito que os Teus filhos colocou em vossos corações, ó Pai amado, Pai, será, Senhor, concretizado, e amanhã, Senhor da glória, a partir das 18h30 estaremos ali, Senhor, ó Pai, anunciando esta palavra, Senhor, que só Jesus é que salva, que só Jesus é que liberta, que transforma e que leva para o céu. Pai santo e justo, continua abençoando esta igreja, que continua militando, ó Pai amado, anunciando a Tua palavra, levando a preciosa semente, gemendo e chorando, ó Pai amado, mas persevera pregando a Tua palavra. Continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Estendemos as vossas mãos, meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. A igreja diz: amém.